Olá, pessoal! Neste vídeo, eu vou apresentar para vocês uma maneira de definir as cônicas não degeneradas, as três de uma única forma, usando uma mesma condição que tem a ver com um foco e uma diretriz. Aqui eu estou apresentando como um teorema, porque a gente já viu a definição das cônicas, no caso da elipse e da hipérbole, utilizando dois focos. Agora aqui eu estou colocando essa que poderia ser a definição geral das três cônicas não degeneradas, mas como elas já foram definidas de outra maneira, a elipse e a hipérbole, eu vou colocar aqui como um teorema e eu vou demonstrar que é equivalente o que está aqui com as definições que foram apresentadas em outros vídeos. Então vamos fixar uma reta e um ponto fora dessa reta. Essa reta vai ser a diretriz e F o foco. E vamos considerar um valor real positivo, que é esse E maior que zero. O conjunto dos pontos do plano, tais que a distância de PAF é igual a E vezes a distância de PAR, vai ser, item A, uma parábola se e somente se o E for 1, uma elipse que não é uma circunferência, aqui não tem como englobar a circunferência nessa condição. Então, ela é uma elipse que não é circunferência, se e somente se o E for menor que 1. E ela é uma hipérbole se e somente se o E for maior que 1. Em todos os casos, esse E é a excentricidade da cônica. Que quando a gente viu lá a definição de elipse e hipérbole, a excentricidade era o C sobre A. A gente viu que numa hipérbole essa excentricidade é maior que 1, numa elipse ela era menor que 1. O item A nem tem tanto a comentar, porque aqui é exatamente a definição que a gente deu para a parábola, que vai ficar a distância do ponto ao foco igual à distância do ponto à reta. O que tem de interessante aqui para demonstrar é o caso da elipse e da hipérbole, que é quando o E é diferente de 1. Então, ele é maior que zero e diferente de 1. Aqui tem um esboço da situação. Então, está aqui o ponto F e a reta R, aqui em azul, que é a diretriz. Então, se eu fixar um E menor que 1 e traçar o lugar geométrico dos pontos, tais que a distância de PAF é E vezes, então vai ser um E menor que 1. Então, a distância do ponto ao foco é menor que a distância do ponto à diretriz. Sempre com essa constante E dada aqui. E for traçar o lugar geométrico, eu vou obter uma elipse. Com o E igual a 1, eu obtenho uma parábola, que aqui no caso é exatamente a definição de parábola. E com o E maior que 1, então significa que a distância do ponto até o foco é E maior que 1 vezes a distância do ponto à reta. Então, os pontos da hipérbole estão mais perto da diretriz do que do foco. Os da elipse elas estão mais perto do foco do que da diretriz. E aí eu obtenho os dois ramos da hipérbole apenas com um foco e uma reta. Eu coloquei a demonstração, que se eu fosse escrever todas essas contas ia demorar bastante. Então eu vou dar uma passada aqui para vocês. O caso E igual a 1 é a própria definição de parábola, não tem nem o que demonstrar. Então a gente fixa o E maior que zero e diferente de 1. E aí, para trabalhar com a equação, a gente tem que escolher um lugar para colocar o foco e a diretriz. Aqui, para essa demonstração, eu escolhi colocar a diretriz no eixo Y e o foco num certo P0, onde esse P vai ser exatamente a distância desse foco até a reta. Lembrando que o foco e a reta são dados. Aí agora eu vou pegar um ponto genérico XY qualquer e ver que equação que eu obtenho da condição distância de PAF igual a E vezes distância de PAR. Então, substituindo a fórmula da distância entre dois pontos está aqui,
E a distância de P a R, como a minha reta R é o eixo Y, vai ser exatamente módulo de x. Daí, elevando ao quadrado, eu fico com essa equação. Essa equação eu posso ir e voltar, todas que eu vou fazer aqui, porque quando eu volto tirando a raiz, ó, aparece o módulo aqui. Então, está sendo considerado todos os casos. Aí, abrindo esses quadrados e rearranjando a equação, eu fico com essa expressão. O E eu já estou aqui supondo que é diferente de 1. Se o E fosse igual a 1, também a gente poderia concluir a partir daqui. Isso aqui ficaria 0, então ia sumir esse x ao quadrado, ia sobrar só uma equação com y ao quadrado e x. E mesmo que apareça um p ao quadrado aqui, ela vai ser a equação de uma parábola, só que ela vai estar um pouquinho transladada. Depois a gente vai ver melhor como reconhecer isso. Agora, supondo que o E é diferente de 1, E ao quadrado também não vai ser 1, portanto, 1 menos E ao quadrado é não nulo, e aí eu posso dividir a equação inteira por 1 menos E ao quadrado, obtendo essa daqui. Daqui para cá, o que foi feito foi completar o quadrado aqui do x. Então, para isso, eu vou ter que somar dos dois lados da equação o quadrado desse cara aqui. E depois eu divido toda a equação pelo termo que vai aparecer aqui do lado, que vai ser isso mais a parte que eu somei para completar o quadrado. Então, vai dar exatamente esse carinha aqui. E aí depois eu passo tudo dividindo. Então, deixo os detalhes para vocês verificarem como exercício, que no final de tudo eu caio com esta equação. E aí, tirando o fato que tem esse x menos uma constante ao quadrado, que depois a gente vai ver que isso significa uma translação da origem em relação à equação reduzida, que não teria esse cara aqui, seria só um x ao quadrado sobre alguma coisa, mais um y ao quadrado sobre outra coisa. Então, tirando esse detalhe que eu vou assumir por enquanto, e depois a gente vai ver em outro vídeo, isso daqui ela vai ser exatamente a equação ou de uma hipérbole ou de uma elipse. Vai depender dos sinais que estão aparecendo aqui nessas constantes. Essa que está aqui embaixo do x ao quadrado, a gente já vê que ela é sempre positiva, porque só tem coisas ao quadrado. Agora, essa que está embaixo do y ao quadrado, aqui o numerador é positivo, só que o denominador pode ser positivo ou negativo, dependendo se o E é maior ou menor que 1. Essa análise está feita aqui embaixo. Ó. Se o E for menor que 1, e eu já estou assumindo desde o início o E maior que 0, então, olha o que acontece aqui. Se o E for menor que 1, esse denominador aqui é positivo. Portanto, eu fico com uma equação desse formato, onde está aqui descrito quem que é o meu A ao quadrado, quem que é o meu B ao quadrado. E isso é a equação de uma elipse. Se o E for maior que 1, então eu fico com uma equação nesse formato, onde, olha aqui o que vai acontecer. Esse 1 menos E ao quadrado vai ser negativo. Então, eu posso escrever ele como menos E ao quadrado menos 1. E aí eu fico com o denominador positivo, só que com o sinal de menos aqui. Então, isso vira uma hipérbole, onde está aqui o A ao quadrado e o B ao quadrado. Então, aqui já está demonstrado a parte de que se o E é menor que 1 é uma elipse, e que se o E é maior que 1 é uma hipérbole. E é C e somente C, porque a gente pode voltar aqui nessas equações. É tudo eu coloquei como um C e somente C. Agora falta só concluir que esse E é exatamente a excentricidade. Vamos ver aqui no primeiro caso da elipse. Quem que seria a excentricidade da elipse que tem esta equação? Então, na elipse, se aqui é o A ao quadrado, aqui é o B ao quadrado,
vocês podem ver que o C ao quadrado, que vai ser essa diferença, dá esse cara aqui. Daqui eu já tiro também que o A ao quadrado é maior que o B ao quadrado, porque isso aqui é positivo. Então, com certeza, o eixo maior está mesmo no eixo X. E aí, o C ele vai ser A ao quadrado menos B ao quadrado. E, portanto, C sobre A ao quadrado, C sobre A é a excentricidade dessa elipse. Quando eu dividir o C ao quadrado pelo A ao quadrado, que está aqui em cima, vocês vão ver que vai sobrar só o E ao quadrado. Portanto, C sobre A é E. A excentricidade dessa elipse é igual ao E, que foi dado lá inicialmente pela equação. E no caso da hipérbole, então, o A ao quadrado vai ser o que está embaixo do x ao quadrado, o B ao quadrado vai ser o que está embaixo do y, e o C ao quadrado ele é o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Que quando eu fizer a soma e acertar os denominadores, eu chego nesse carinha aqui. E, portanto, dividindo por A ao quadrado, que está aqui em cima, eu obtenho também o E ao quadrado. E aí eu chego que C sobre A, que é a excentricidade dessa hipérbole, é exatamente igual ao E que está dado lá no início da equação. E, portanto, está demonstrado esse teorema. Agora, por fim, esse teorema vai dizer para a gente quem que é o foco e a diretriz correspondente em cada uma das equações reduzidas da elipse e da hipérbole. Então, ele diz, se eu tiver a elipse com essa equação, aqui é a equação reduzida, com A maior que B, então significa que os focos estão no eixo X, e o eixo maior também está no eixo X. E a hipérbole com essa equação, aqui como o sinal de menos está no y, então também os focos estão no eixo x, ambas com excentricidade e. Então, se a gente quiser descrever essa elipse e essa hipérbole a partir daquela definição unificada lá, distância do ponto ao foco é igual a e, distância do ponto à reta diretriz. Então, quem que é o foco, quem que é a reta correspondente em cada um dos casos. Então, está aqui descrito. E tem A. Se o foco estiver considerando, aqui seria o meu menos C0. Então, ele é um foco que está no eixo X, mas à esquerda da origem. Então, a diretriz correspondente vai ser dada por essa equação. Essa equação é a mesma coisa que A dividido por C sobre A, que é a excentricidade, ou então é a mesma coisa que A ao quadrado sobre C. E se eu estiver considerando o foco à direita da origem, então a diretriz correspondente vai ser o x igual a sobre E, que é a mesma coisa que A ao quadrado sobre C. Então aqui está ilustrado as duas situações, tanto para elipse quanto para hipérbole. Na elipse, se eu considerar o foco aqui ao menos C0, a reta R1 vai ser essa que está aqui à esquerda, com a equação, cadê? Menos A ao quadrado sobre C. X igual a menos A ao quadrado sobre C. Então, com este foco, que é um dos focos da elipse, e esta reta aqui diretriz, eu gero toda a elipse a partir desta condição aqui. Agora, se eu considerar o foco à direita da origem, então eu pego a reta que é x igual a ao quadrado sobre c, para gerar a elipse com aquela condição unificada. No caso da hipérbole, lembrando que para a hipérbole o a ele é menor que c. Então, a gente vê que esta reta aqui, ela vai estar entre o foco e a origem, e à direita do vértice, que vai estar aqui no menos A0, e aqui é o A0. Aqui também está no menos A e no A. Só que no caso da elipse, o A é maior que C. E no caso da hipérbole, o A é menor que C.
Então, aqui é a mesma reta, x igual a menos a ao quadrado sobre c, e aqui é a x igual a ao quadrado sobre c. Só que a posição em relação ao foco fica diferente. Mas então, com este foco e essa reta, eu gero a hipérbole, ou então com este foco e esta reta, eu gero a hipérbole com aquela definição unificada. Para finalizar, tem um exemplo aqui. Descreva as coordenadas dos focos e as diretrizes correspondentes à cônica de equação. Aqui, só batendo o olho na equação, a gente já vê que vai ser uma elipse, porque tá o sinal do x ao quadrado positivo, do y ao quadrado positivo, e aqui do lado direito da equação um valor positivo. É só questão de dividir por 45 para ficar 1 e a gente identificar certinho os valores de A e B, mas com certeza isso daqui é uma elipse. Vamos então ajeitar a equação. Essa equação é a mesma coisa que, dividindo tudo por 45, x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 5 igual a 1. Então, essa aqui é uma elipse, que tem o A igual a 3, o B igual a raiz de 5, e o C vai ser igual a raiz quadrada do A ao quadrado, que é 9, menos B ao quadrado, que é 5. Portanto, vai ficar a raiz de 4, que é 2. Então, eu já consigo até fazer um esboço. Eu sei que no eixo X os vértices vão estar no 3, 0 e no menos 3, 0. E no eixo Y, os vértices vão estar no raiz de 5, 0 raiz de 5 e 0 menos raiz de 5. Então, é mais ou menos algo assim a minha elipse. Beleza. E os focos estão no C0, que é no 2, né? No menos 2. Então, já tem aqui, eles pediram os focos. Vamos começar analisando com o foco menos 2, 0. Quem que seria a diretriz correspondente? A gente já viu que ela é dada pela reta. Vai estar aqui à esquerda, que vai ser x igual a menos a sobre e ou ao quadrado sobre c, que é ao quadrado 9 sobre 2, 9,5, que é 4,5. Essa é a x igual a menos 9,5, vai ser a diretriz correspondente ao foco F1. Então, se eu quisesse usar aquela definição unificada, distância de um ponto até o F1 tem que ser igual ao E, que é a distância do ponto até a R1. Onde o E, quem que é a excentricidade dessa elipse? O E é o C sobre A, que vai ser 2/3. A excentricidade da elipse é sempre menor que 1. Então, eu utilizaria este foco F1 com esta reta diretriz R1 e com a excentricidade 2/3. Agora, se eu fosse considerar o foco F2, eu vou fazer aqui de outra cor, preto. Então, se eu fosse considerar o foco F2, que é o 2, 0, então eu teria que considerar a reta x igual a 9,5. Para definir a elipse por esta condição aqui, utilizando só um foco e uma reta diretriz. Aqui é o 2, F2, R2.
Beleza? Então é isso, pessoal. Valeu!